Tudo às claras no ar, respondendo perguntas de vocês, quadro de toda quinta-feira aqui no canal. Tem pergunta e tem resposta sobre o Bahia, atenção. Então, você que veio aqui me perguntar sobre goleiro, sobre entrevista, sobre grandes jogadores que eu vi jogar, vai ter resposta. Também vamos falar de Milan, vamos falar também do início da minha carreira, vamos falar de PSG, talvez de City, enfim, muitas perguntas também sobre Liga dos Campeões e também vamos passar rapidamente pela repercussão da imprensa, capas, manchetes de hoje, quinta-feira, após a quarta-feira, com os últimos jogos, né, da rodada de Champions, sétima rodada de Champions. Então é isso. Já deixa o like por aqui, não custa absolutamente nada para você e ajuda o canal. Se inscreve, a gente está com a meta de chegar a 50 mil inscritos até o fim da temporada europeia, até o fim da Liga dos Campeões. E aquele comentário que eu tô sempre de olho respondendo vocês. Vamos para a vinheta. Muito bem, eu vou começar com a repercussão dos jogos de ontem. São 3 capas de jornais apenas, só para a gente trazer um pouquinho aqui de como foi esse clima pós quarta-feira de Champions, com o fechamento da 7ª rodada. E depois a gente começa com as perguntas do Bahia e aí eu abro para ficar um pouco mais geral. Então você que é tricolor, segura aí um pouquinho que o conteúdo eu vou tentar que seja legal para vocês. E já já a gente fala um pouquinho de Bahia. Aproveitando um recadinho rápido, para quem está assistindo esse vídeo, ainda na quinta-feira, relativamente cedo, logo depois que eu postar, vou tentar assistir a estreia do Bahia na Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, porém, o jogo começa meia-noite aqui em Paris e eu tô numa sequência de 2 coberturas fora de Paris, Kings League, e depois tive a semana em Girona com o Bahia, uma semana de Liga dos Campeões e semana que vem tem Liga dos Campeões de novo e eu preciso acordar super cedo porque eu tenho uma maravilhosa formação cívica, um curso de formação cívica que eu preciso fazer por conta de renovação de visto de trabalho aqui, é uma obrigação. Então eu preciso acordar super cedo, então a chance de eu dormir durante esse jogo é bastante grande. Se eu assistir ao jogo e tiver coisas para falar, temos um claramente tricolor na sexta. Se não, eu vou realmente pedir 2 altos, como se fala na Bahia, pedir uma folguinha e a gente deixa o claramente tricolor para quando rolar. Cheguei um pouquinho para cá para começar a colocar as capas de jornais aí para vocês. Vou começar com a capa do L'Équipe. Enfim, mágicos, enfant magique. Se fala muito Paris é mágica, né? E foi assim que o L'Équipe definiu o jogo de quarta-feira do PSG, aquela virada incrível contra o City. Tem vídeo aqui no canal só sobre isso, então não vou me estender na partida. Tem algumas perguntas também específicas sobre isso, mas vale trazer aqui a repercussão do L'Équipe com a capa aí dos jogadores do PSG comemorando e gostei da manchete. Enfim, mágicos, porque o PSG tentava, né? Mas estava devendo e finalmente conseguiu. Vamos para as capas de Gazeta dello Sport e Corriere dello Sport, começando pela Gazeta. Europa Equity, que significa Europa. Aqui estamos com foto do Lautaro Martinez, do Rafael Leão, os 2 autores dos gols nas vitórias de Inter e Milan. Não fiz vídeo específico sobre esses 2 jogos porque não consegui assistir mais do que os gols. Então, não dá para fazer análise aqui sobre essas partidas, mas fica o registro da vitória dos 2 que estão muito bem brigando por vaga direta nas oitavas de final. Que espetáculo, hein? Que espetáculo, tomara que assim seja. E temos a capa do Corriere dello Sport falando c'è posto per 3, Inter e Milan in zona ottavi come Gaspe. Tem lugar para 3. Por que 3? Porque a Atalanta, depois que fez o seu jogo, né, que venceu o seu jogo, entrou entre os 8 primeiros classificados, e Inter e Milan com as suas vitórias também. Então tem lugar
para os três, né? Citando esses três italianos, o Bolonha está fora, já está desclassificado, e a gente tem também Atalanta, Milan, Inter, Bolonha, e eu esqueci completamente, e a Juventus, que está na briga, mas deve pegar playoffs, né? Então, o Corriere dello Sport, esqueci justamente da Juventus, o Corriere dello Sport trazendo o destaque justamente de que tem espaço para três, ali embaixo tem Inter e Milan na zona de classificação para as oitavas, como Gasperini, né? Justamente Gasperini, técnico da Atalanta, que já estava lá. Tem destaquezinhos ali embaixo falando de Bala, Roma jogando pela Europa League, já perdeu, na verdade. Lazio também está jogando agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Destaques, então, das capas da imprensa feita, só para vocês terem uma ideia. Já é tradicional por aqui, e vocês têm gostado quando faço esse quadrinho aqui dentro do Tudo às Claras, ou vídeo. Então, feito por aqui. Se você veio só por isso, deixa o like, mas continua assistindo, que eu vou tentar que seja legal. Vamos agora com perguntas, começando com algumas perguntas sobre o Bahia, e depois eu abro um pouquinho mais, mas são poucas, tá? Então, se você veio pelas outras coisas, também fica aí, porque não vai demorar, não. O Hugo Vilas.1999 pergunta quais os melhores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Bahia. E Hugo Vilas, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em pensar assim em grandíssimos jogadores, nos maiores ídolos do Bahia. Por exemplo, nenhum dos maiores ídolos do livro que eu escrevi, por exemplo, são jogadores que eu acompanhei, né, muito tempo, até porque eu comecei a entender, assim, de não só assistir as partidas porque era divertido, mas porque eu conseguia ver o que estava acontecendo ali nos anos 2000, né? Porque a primeira Copa que eu lembro, alguma coisa, é 94. Mas eu não acompanhava, assim, o futebol do Bahia ali nos meados de anos 90, fim de anos 90, na verdade, porque eu tenho lembranças da Copa de 94, mas não é aquela super lembrança, não. Minha memória é muito ruim, gente, assim. Eu sei que tem gente que começa a lembrar, assim, tem lembranças muito claras de 6, 7 anos. Na Copa de 94, eu já tinha 10 anos, e eu tenho pouquíssimas memórias, assim. Eu tenho memórias de flashes, de uns lances de jogador, assim, mas eu não tenho... eu não lembro dos confrontos, eu não lembro dos gols, então minha memória é muito ruim. Então, o que eu lembro mais de Bahia, assim, e de eu começar a acompanhar, de eu eventualmente já ir para estádio, foi já ali anos 2000. Então, eu não peguei, vamos falar a verdade, uma boa safra do Bahia. Então, por exemplo, eu lembro de Rob Gol, mas foi um tempo curto, né, de Rob Gol no Bahia. Não é que ele ficou anos e virou um dos maiores ídolos. Eu lembro de Emerson, claro, goleiro. Então, tem jogadores que eu acho que tem uma qualidade acima, né? Não estou falando só de jogadores que passaram e que marcaram, assim, mas que tiveram uma qualidade mesmo, né? Estavam numa prateleira acima do que a maioria. Porque, por exemplo, um pouquinho já mais depois desses, eu lembro muito de Avni. Ele era muito... Não sei, eu acho que ele tinha um imã muito grande, assim, com a torcida do Bahia, mas ele não era um jogador com uma qualidade de prateleira lá em cima, apesar de eu ter, assim, uma memória e uma lembrança e uma... Não sei se é uma conexão, mas eu gostar muito de ver o Avni jogar. Casagrande também, aí sim, aí já... Preto Casagrande já é um jogador que eu acho que já tá num nível acima, que eu também vi um pouco. Mas eu peguei uma safra muito ruim do Bahia, se você pensar em anos 2000, de 2000 até, né, enfim, agora, pensamos aí de 2000 a 2020, 2 décadas, em que o Bahia não teve jogadores de super qualidade, né? Não teve os seus grandes ídolos, porque foram momentos muito complicados. Então, claro que tem ídolos, aqueles caras que tiraram da Série C, que tiraram da Série B, que fizeram o Bahia ganhar um título, de qualquer título, depois de 10 anos, mas não são os melhores jogadores, né, da história do Bahia. Então, citei alguns aqui. Pra galera que tá na minha geração, eu tenho já 41 anos, vocês lembram de quem? Quem são esses jogadores pra vocês? Coloca aqui nos comentários, porque eu fiquei curiosa, porque eu fiquei pensando
Citei esses aqui, mas não sei se eu esqueci alguém, não sei se minha memória me traiu. Então deixa nos comentários que eu vou ler. Pergunta agora, do Rafa Prime, ou Prime, que me pergunta quando sai a entrevista com o Lúcio. Gente, tem muita gente me cobrando, desculpa que não saiu ainda, tá em produção, porque a entrevista com o Lúcio precisa de legenda. Então isso demora um pouquinho, além disso a gente faz uma produção, essa produção é feita no Brasil com imagens, enfim, com trilha sonora, edição, né? Então, por conta das demandas, entrou Liga dos Campeões, estava tendo FC Series que a gente transmitiu, a demanda ficou muito grande e a gente não colocou no ar ainda, mas deve entrar no ar sexta ou sábado, tá? Eu vou fazer uma chamadinha lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, segue lá, @ClaraAlbuquerque. No Twitter também devo lembrar de colocar, e nos outros também, eu também uso o Blue Sky e o Threads. Então, se você tá de olho nessa entrevista, se aguarda um pouquinho que vai sair nesses próximos dias e eu vou destacar nas minhas redes sociais, tá bom? Mais uma pergunta aqui sobre o Bahia, e aí a gente passa para as perguntas mais gerais. É uma pergunta que agora eu não estou achando, mas é sobre goleiro do Bahia. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome, gente. Aqui, achei. Biano, na verdade, 95-83. Clara, pelo amor de Deus, me diga que o Bahia vai contratar um goleiro para a Liberta. Biano, eu acho que nesse momento é a maior carência do Bahia, tá? Em termos de jogadores titulares, para mim a maior carência do Bahia é um goleiro. Eu não tenho nenhuma informação de nome que o Bahia esteja procurando. O que eu sei é que o Bahia está de olho, mas que é uma posição difícil de encontrar, então o Bahia não é que está tendo um monte de opções. Alguns nomes que surgiram acabaram não dando certo, e o que eu tô percebendo, e confirmei de certa forma, é que o Bahia, e tá muito claro pelo perfil, né, do que a gente tá vendo, do que foi atrás, do que não deu certo. Por exemplo, o Paulo Lopes é um desses casos, é que o Bahia tá indo em goleiros na Europa, não tá buscando tanto no Brasil, talvez na América do Sul, mas eu acho que a mira está mais na Europa. E dentro da Europa a gente sabe que dificilmente vai ser, não dificilmente, mas não imagino que venha da Itália, não imagino que venha da Premier League, não imagino que venha de outro centro muito mais periférico no sentido de principal futebol. Então, de fato, talvez a gente possa olhar com mais carinho para Portugal, para Espanha, talvez algum mercado alternativo aí que a gente não esteja vendo, mas, repito, não tenho informação de nenhum nome concreto nesse momento. O que eu sei é um pouco do que está meio que saindo pelos outros cantos, né? Que é difícil, que o Bahia está de olho e que parece que o funil do Bahia é um pouco nessa linha aqui do que eu estava falando, mas vamos ver se chega. Eu repito, para mim é a maior carência nesse elenco do Bahia. Voltando agora para perguntas um pouquinho mais gerais, se você vai sair desse vídeo, deixa o like, confere se você está inscrito no canal Futebol Europeu, Liga dos Campeões e também sempre um pouquinho de Bahia por aqui. O Luan Oliveira me pergunta o que eu estou achando dessa Champions. Luan, tá melhor do que eu achava. Eu entendo que tem um pouquinho de confusão no regulamento, e não confusão de ser necessariamente difícil, mas é que a gente não está acostumado, e aí admito, é mais difícil de você acompanhar, porque antes você ia de grupo em grupo, né? Então você via, esse grupo classificou esse, e aqui tá desclassificado. Esse grupo, esse vai para a Europa League, esse tá na primeira colocação. Você tinha uma visão mais fácil das posições, das classificações. E agora, como é um caminho diferente para cada clube e um tabelão imenso, fica mais difícil de acompanhar. Mas a competição está muito mais emocionante, os detalhes estão contando muito mais, cada gol conta nessa última rodada. Na próxima semana, hein, gente? Todos os jogos na quarta-feira, estarei na cobertura do PSG, vai ser
incrível e vocês vão perceber o quanto que um gol para lá e um gol a menos para cá vai mudar a posição dos clubes e isso vai mudar o destino deles nos playoffs principalmente, né? Eu fiz uma simulação que o PSG ganha na próxima rodada, inclusive, que uma das possibilidades de playoffs ela era nada mais nada menos do que PSG e Real Madrid, nos playoffs, só isso. Então, os jogos estão valendo muito mais. Os jogos dos grandes estão valendo muito mais. Nesse momento, só Liverpool e Barcelona estão classificados direto para oitavas e ainda assim é importante a classificação. Então, tá valendo tudo. Gostei bastante e tô satisfeita com essa mudança. Camila Dantas FL me pergunta, Clara, conta como foi parar no jornalismo esportivo sendo uma baiana na época vascaína. Para quem não sabe essa história, tem aqui no canal o desfecho, a história de como eu descobri que eu era Bahia. Camila, eu não queria trabalhar com jornalismo esportivo quando eu fiz faculdade de jornalismo. Não era um grande sonho meu, na verdade não era algo que eu pensava assim muito, apesar de eu ser apaixonada por futebol. Tanto é que o meu projeto final de curso de faculdade é um livro de futebol, né? O meu primeiro livro, que é um guia de futebol para as mulheres. Isso, estamos falando aqui, eu me formei em 2006, acho que é isso. Então, estamos falando de quase 20 anos atrás. E naquele momento era um guia que fazia sentido, ele brinca um pouco justamente com essa história de que as mulheres não tinham tanto acesso a futebol, não faziam parte, não eram tão bem recebidas, na verdade não somos exatamente bem recebidas ainda, mas mudou bastante. Então naquele momento fazia sentido ter escrito esse livro. Esse livro foi o que me colocou no cenário para começar a trabalhar com jornalismo esportivo. Depois do lançamento dele, eu não estava trabalhando com jornalismo esportivo. Na época, meu sonho, assim, o que eu imaginava fazer, mas que eu estava bastante em dúvida do meu plano de carreira, era ser diplomata. Eu sempre gostei muito de idiomas, de viagens, de cultura. Então, naquele momento, era um pensamento. Então, eu estava estudando e pensando um pouco nisso. E apareceu um convite para escrever uma coluna no jornal Correio. Então eu comecei somente com a coluna, era uma coluna semanal, depois abri uma vaga no Correio na área de cultura, eu fiquei, não lembro exatamente quanto tempo, gente, talvez um ano ou um pouco menos, trabalhando nessa área mais de cultura, de consumo. Tinha um caderno no Correio chamado, ainda tem, né, Bazar de Consumo. Então, fiquei um tempo trabalhando com isso. E dentro lá do Correio, que faz parte, né, do grupo da Rede Bahia, foram aparecendo algumas chances. Inicialmente, eu tinha um quadrinho na TV Bahia chamado justamente Tudo às Claras, que mostrava um pouco do mundo feminino, de uma visão feminina de vários esportes, não era só de futebol. Por exemplo, a gente fez uma matéria que foi levar duas mulheres que nunca tinham ido a um estádio de futebol para um estádio de futebol. Fizemos algumas matérias em que eu experimentava alguns esportes. Então, enfim, foi bem divertido. E aí, a partir disso, as coisas foram aparecendo até o momento, em 2011, acho que é 2011, que a TV Bahia me chama para comentar o Campeonato Baiano, na TV Bahia mesmo, né, na TV aberta. E depois disso, no ano seguinte, eu passei a comentar os jogos de Bahia e Vitória no PFC Sport TV, comecei a fazer algumas participações e tal, e aí, um ano depois, eu me mudei para o Rio de Janeiro e um pouquinho depois apareceu, na época, Esporte Interativo, hoje TNT Esportes Brasil. Então, meu início de carreira é um pouco nesse sentido. Não era o meu grande sonho, eu não tinha, inclusive, grandes referências no futebol, porque naquela época a gente tinha apresentadoras, Glenda, Vanessa Rich, mas a gente não tinha comentaristas, por exemplo, que era o que eu comecei fazendo, né? Repórteres já tinha, assim, também algumas, mas era um início em que a mulher não tinha uma representatividade tão grande no futebol, né? No trabalho do jornalismo esportivo. Então não era algo que eu vislumbrava, assim, mas foi acontecendo, o caminho foi mais ou menos esse. Camila. Pergunta agora do João
B. Souza dos Santos. Já houve alguma entrevista que você saiu insatisfeita com seu desempenho ou com o entrevistado? João, sim, várias. Com o entrevistado, vou citar uma aqui, que quem conhece o canal sabe, mas eu passei muitos anos entrevistando o Alegre, que é um cara muito difícil de se entrevistar, porque ele não gosta de dar entrevista, ele não é um cara super simpático, ele não é um cara que entra em brincadeiras, em perguntas mais leves, que não sejam exatamente sobre a partida, e quando é sobre a partida ele também não revela nada. Então era difícil fazer as entrevistas com o Alegre, era difícil tirar uma resposta que valesse a pena a gente repercutir, a gente falar sobre ela. Então, tive dificuldades com o Alegre, é verdade. E fiquei tentando pensar alguma entrevista específica que eu não fiquei satisfeita. E não lembrei, assim, de nenhuma muito especial. Mas tiveram várias. Eu acho que... eu entrevistei o Guardiola uma vez e eu acho que eu não fiquei tão satisfeita com aquela entrevista. Eu já fiz entrevista com o Luiz Henrique que eu não fiz... Assim, eu perguntei o que eu queria, mas não da melhor forma. E aí ele não entendeu a pergunta. Então a resposta dele foi diferente do que eu tinha perguntado, mas por uma falha minha. Então isso já aconteceu com o Luiz Henrique. Então, vira e mexe, acontece, tá? É relativamente comum, porque, gente, a gente faz, por exemplo, PSG e City. Eu fiz, de pós-jogo, eu fiz 5 entrevistas pós-jogo. A chance, se você pensar aí, a quantidade de entrevistas que eu faço a cada rodada de Champions, a cada temporada, e eu estou aqui já há 8 anos, tem sim. É absolutamente normal. Quando a gente faz uma entrevista exclusiva mais longa, por exemplo, a que eu fiz com o Rogério Ceni, a que vai sair com o Lúcio. Na Juventus eu fiz algumas, né? Eu fiz com o Alexandre, fiz com o Danilo, com o Bremer. Com esses jogadores que você tem uma entrevista mais longa, aí é mais difícil, porque você se prepara mais para a entrevista, você tem mais tempo, as perguntas estão todas, tem um roteiro para a entrevista, então essas eu acho que nunca teve uma entrevista dessas exclusiva que eu saí e fiz caramba, não fiquei satisfeita com o que eu fiz, né? Eventualmente vai ter uma entrevista melhor ou pior, que o jogador ali tá num momento melhor, naquele dia ele tá mais, assim, as brincadeiras entram mais, as respostas que ele dá são mais relevantes. Isso acontece, normal, mas essas entrevistas exclusivas que você tem mais tempo para preparar, que tem um roteiro, aí eu já acho que eu fico mais satisfeita com elas. Pedro H0911 pergunta: o Milan do Conceição pode brigar por alguma taça? Pedro, nesse momento, só a Copa Itália, né? Não acredito que o Milan tá em condição de brigar por título de Liga dos Campeões. Não acredito que tá na briga pelo título do Campeonato Italiano. Que mais? Copa Itália. Acho que é isso, porque a Copa Itália... Bom, já venceu a Supercopa, né? Mas o Milan, na Copa Itália, tá nas quartas de final, enfrenta a Roma. E nas semifinais, se eu não tô enganada, porque eu olhei o chaveamento, mas eu não tô, assim, 100% certeza, o lado do chaveamento do Milan, ele pega Inter ou Napoli na semifinal. Se passar, né, da Roma. E nesse momento, eu acho que Napoli e Inter são melhores do que o Milan. Pode surpreender, enfim, é mata-mata? Pode, mas para mim não é favorito para mais títulos nessa semana. Eu, Felipe Padilha, Clara, escolheria o Simone Inzaghi para o seu time? Assim, se eu tivesse todos os técnicos do mundo à minha disposição, o Inzaghi não seria, talvez, a minha primeira opção. Mas se eu tivesse a opção Inzaghi, eu escolheria. O Inzaghi, há alguns anos atrás, eu já falei isso aqui algumas vezes em vídeos, eu menosprezei o Inzaghi. O Di Marco, que neste momento é um dos melhores laterais do mundo, na posição dele, acho que o melhor, disse que a primeira palavra que vem na cabeça dele quando perguntam do Inzaghi, quando se fala do Inzaghi, é subvalorizado. E ele tá certo. Eu já fui uma dessas pessoas, mas já tem um tempo, alguns anos, que eu me corrigi, que eu assumi o meu erro e digo,
Inzaghi, para mim, hoje é um dos melhores técnicos da atualidade. E eu gostaria bastante do Inzaghi num time que eu torcesse. Eu, Samuel, 1890. Olá, Clara. Para você, quem foi o melhor jogador do jogo do PSG e City? Doué ou Barcola? Nenhum dos dois. Eu acho que foi João Neves. A partida do João Neves é espetacular. Assim, os números são espetaculares. Ele tem 100% de acerto, por exemplo, nas roubadas de bola. São 7. Fez gol, iniciou jogada. Assim, a partida do João Neves é espetacular. Para mim, foi o melhor jogador da partida, ainda que você tenha um Barcola, que deu assistência, que fez gol. O Dembélé também fez muito bom jogo, 50 minutos. Segundo tempo, né? O Doué também não fez os 90 minutos, mas o primeiro tempo dele também é muito bom. Ele que faz, inclusive, a finalização que vai na trave pro gol do Barcola. Se eu não tô louca, acho que é. Então, foi muito bom jogo dele também. Mas eu diria que realmente o melhor do jogo e que ganhou o prêmio de melhor da partida foi o João Neves. XS_Tadeu. Clarinha, te surpreendeu o PSG ter vencido e tendo mais posse que o City de Guardiola? Não, eu não vou dizer para vocês que eu esperava necessariamente e que eu achava que o PSG era favorito. Mas não me surpreendeu o plano de jogo do PSG, porque o PSG conseguiu executar exatamente o que queria fazer, mas ele já queria fazer o que ele fez em outras partidas. A diferença é que nessa, de forma eficiente, ele conseguiu executar o plano. O PSG é um time que gosta de posse de bola. Na Liga dos Campeões, o PSG está entre os 3 times com mais posse de bola, né? Se eu não me engano, é City, Bayern de Munique e PSG. O City tem, na Liga dos Campeões, uma média acima de 60% de posse de bola. E contra o PSG, o City teve menos de 40% de posse de bola. O PSG teve 63%, acho que é isso, de posse de bola. Então, o PSG conseguiu executar o seu plano, mas esse é o plano do PSG já em outras partidas. O PSG quer ter posse de bola. O PSG quer ter controle de jogo nesse sentido. Então, não me surpreendeu. O que me surpreendeu é, sinceramente, a atitude de não desistir do PSG depois que tinha levado o 2-0. Porque o PSG, no fim do primeiro tempo, por exemplo, que já tinha acabado 0-0, o PSG já merecia vencer. Mas não tinha ainda feito o gol, né? Tinha tido aquele gol anulado do Hakimi, num impedimento do Nuno Mendes, por 1 centímetrozinho, assim, menos, sei lá quanto foi aquilo, do joelho do Nuno Mendes. E eu vou ser bem sincera pra vocês, eu sou a favor de uma margem de erro, de flexibilidade ali, de impedimento. Que seja 2 centímetros, que seja... Caramba, gente, que seja 5 centímetros, sabe? Que é justamente, assim, a trava de uma chuteira, um nariz maior, sabe? A pontinha de um joelho ossudo. Eu sou a favor. E aí, eu entendo, entendo não, na verdade, o argumento de que, mas aí, depois disso, depois desses, vamos colocar aqui 5 centímetros, seja, sei lá, 2 centímetros. Nos 2 centímetros, a partir desses 2 centímetros, você vai ter, né? Mais um pedacinho, e aí a margem vai ficando eterna. Só que não, né, gente? Porque existe um ponto zero. O ponto zero, você tem 2 centímetros. Você não vai... O 2 centímetros não vira um ponto zero para você contar mais 2 centímetros, mais um joelhinho, mais um narizinho, mais uma travinha de chuteira. O limite, o início, é no ponto zero aqui. Então, para mim, deveria ter essa margenzinha aí de flexibilidade. Essa é a minha posição. Não sei como que eu fui parar nisso, com uma pergunta sobre o PSG ter vencido com mais posse de bola, ter me surpreendido ou não. Macedo Matheus pergunta: mais difícil aprender italiano ou francês? Sem nenhuma dúvida, francês. Eu estudei mais tempo francês do que italiano e eu falo melhor italiano do que francês. Claro que eu morei 6 anos na Itália e aqui. Agora eu moro há 2 anos. Eu já tinha morado
2 meses, eu fiz 2 meses de curso de francês quando eu estava na faculdade aqui, depois... Eu fiz uma parte da faculdade na Espanha, um semestre da faculdade na Espanha, e quando eu ia voltar, a minha faculdade estava em greve, a UFBA estava em greve, e aí eu fiquei mais 2 meses fazendo um curso de francês em Toulouse. Isso estamos falando em 2004. Então, eu estudei francês muitos anos em Salvador, eu sempre gostei muito de idiomas, e até pela ligação com a dança clássica, o francês foi o meu segundo idioma escolhido, depois do inglês, mas até hoje eu tenho... Não vou falar que eu tenho dificuldade, porque eu acho que eu tenho facilidade com idiomas, mas é o idioma que eu mais precisei estudar, que eu mais preciso ficar falando e que não é fácil. O italiano eu acho que ele é mais fácil, eu acho que a pronúncia é mais parecida com o do português, os verbos, a forma de se falar é mais parecida. O francês, ele junta muito as palavras, ele faz muitas abreviações. Então, tem umas horas que, assim, uma frase de 5 palavras vira um negócio de 3 letras, aí você fica, o que essa pessoa falou? Então, o francês, para mim, é o mais difícil. Essa página já foi, essa aqui também. Agora, lucaslessa.oficial. Atenção, deixa o like, 30 minutos de vídeo. Já está com saudade do calor de Salvador? Lucas, do calor de Salvador, sim. Do calor de 40 graus, por exemplo, que faz ou está fazendo no Rio de Janeiro, aí não. Salvador, gente, é incrível porque muitas pessoas no Sudeste não sabem disso, mas Salvador faz menos calor do que o Rio, por exemplo. Salvador, para chegar a 35 graus, é um dia extremamente quente. E 35 graus no verão do Rio é todo dia. É um dia tranquilaço. Então, Salvador tem uma variação térmica menor do que o Rio de Janeiro, do que São Paulo e outros lugares do Brasil. O Nordeste em geral. Porque no inverno, é verdade que a gente também não baixa de 25. Mas no verão também não passa de 35. Então, essa variação térmica é muito menor em Salvador. Não vou falar tanto de outros lugares, porque eu confesso que a minha experiência, nesse sentido de comprovada, de saber, de ter a informação, é em Salvador. Então, em Salvador, é um verão quente, claro, tem dias que tá bastante quente, mas não faz mais de 40 graus, não é aquele verão insuportável. Então, o calor de Salvador, de 27 a 29 graus, esse eu já tô sentindo falta, porque eu cheguei aqui, tava menos 2 graus, quando eu voltei de Salvador. Então, realmente, dá uma complicadinha. O Ellison Vieira pergunta, quais os times da Europa que você tem mais simpatia ou torce? Torcer é complicado, porque eu não choro por outros clubes. Eu torço pelo Bahia. Mas eu tenho, claro, simpatias. O principal é a Juventus. Porque eu gosto muito do Buffon. Não vou dizer que o Buffon é meu ídolo, porque eu não tenho ídolos assim no futebol. Na vida, na verdade, eu não tenho muito essa ligação, essa coisa de ter um jogador, um cara que eu não conheço, que eu não sei pessoalmente, que eu não sei exatamente quais que são os valores dele, eu não sei como é que ele trata. Eu não consigo pegar essa pessoa que eu vejo em campo, 90 minutos, por mais genial que ele seja dentro de campo, e colocar como ídolo. Então eu não tenho isso. Mas dentro do que eu gosto como jogador de futebol, o Buffon talvez seja um dos principais. Então, por conta disso, é a Juventus. E eu fiquei 6 anos cobrindo o dia a dia da Juventus. Então, óbvio que isso com o Buffon lá, inclusive. Não todos, mas boa parte. Então, a minha conexão com a Juventus cresceu muito. E na Europa é o clube, assim, que eu posso não estar acompanhando em nada. A Juventus está fora da Liga dos Campeões. Eu não faço nenhum jogo praticamente da Juventus, assim, de cobertura. Mas é o clube que eu acompanho. São jogos que eu tento assistir quase todos os jogos da Juventus. Tem realmente uma ligação muito forte. Eu mostrei já pra vocês, eu fiz uma tatuagenzinha aqui, que é a história de um grande amor, que é a parte do hino da Juventus. Não necessariamente pela Juventus, mas pela minha história de um grande amor com a Itália, com os anos que eu vivi na Itália. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a Juventus. Mas antes disso, quando eu era mais nova, era o Barcelona. Principalmente por conta do Guardiola. Eu lembro que eu fui assistir uma partida
em 2010, talvez, acho que foi 2010, que eu fui assistir um jogo do Barcelona, do Guardiola, com Messi, enfim, golaços, Iniesta, Xavi, enfim, maravilhoso. Então, acho que o Barcelona antes. E antes do Barcelona, o Manchester United, por conta do David Beckham, naquela fase, eu curtia bastante, eu tinha um carinho especial. Meu irmão, até hoje, assim, mas quando era mais novo ainda mais, assim, meu irmão acompanhava muito futebol internacional. E aí eu acho que eu fui pegando um pouco dessas referências dele, porque eu sou mais nova que ele, e era muito legal, assim, eu tenho lembranças muito, muito felizes de acompanhar futebol internacional com ele. Quando a gente estava um pouquinho mais velho, a gente tinha quartos separados, e eu lembro de eu ir pro quarto dele para assistir os jogos de futebol, enfim, e era bem divertido. Eu tenho memórias bem, bem legais dessa época. Então, eu falei aqui alguns dos clubes que eu tenho essa simpatia. João Oliveira. Já viajou de navio de cruzeiro, Clara? Se sim, o que achou? Se não, tem vontade? João, eu fiz uma viagem de cruzeiro quando eu tinha 13 anos, que eu fiz uma combinação de viagem com algumas das minhas melhores amigas, com Disney, mais um cruzeiro pelas Bahamas por 4 dias. Naquela época estava tudo certo. Até hoje, na verdade, eu não sei porque que eu escolhi, porque que eu e minhas amigas escolhemos este itinerário. Eu me arrependo hoje de ter escolhido esse itinerário, porque o outro itinerário era Nova York e Washington. E eu escolhi um cruzeiro pelas Bahamas, sendo que naquela época, e até hoje, eu não sou essa pessoa que gosta de ficar torrando no sol, que gosta de piscina, que gosta de acordar cedo. Naquela época, muito menos. Então, não sei porque a gente fez essa escolha. Hoje eu falo, eu não conheço Nova York, por exemplo, tenho muita vontade de ir. Talvez Nova York e Nova Orleans talvez sejam os únicos 2 lugares assim, que eu tenho coragem, que eu tenho coragem também, viu? Que eu tenho vontade de ir nos Estados Unidos. Eu já morei nos Estados Unidos, eu morei na Califórnia, numa cidade pequenininha perto de São Francisco, então eu já conheci essa parte. Então, hoje talvez se eu não conhecesse, eu teria vontade de conhecer São Francisco, mas já conheci. Então eu já fico, caramba, por que a gente não escolheu Washington e Nova York e escolheu um cruzeiro pelas Bahamas? Mas enfim, foi a única viagem que eu fiz. Hoje em dia eu não tenho nenhuma vontade, não é o tipo de viagem que me apetece ficar dentro de um navio, mesmo assim, atrações dentro de navio. Aí vai ter o quê? Cassino, piscina, jogos, não sei, eu nem sei direito o que é que tem, mas assim, eu gosto de andar por cidades, eu gosto de conhecer a cultura do lugar. E dentro do navio não é uma cidade, não é um país, não é uma cultura. Então eu tenho pouquíssima, para não dizer zero, vontade. Não é algo que está nos meus planos. A Luísa Amaral. As dificuldades do PSG no início da Champions podem trazer resiliência e levar o time mais longe? Acho que sim, a Luísa, porque serve... Luísa, né? Porque serve como aprendizado. Eu acho que o PSG já estava tentando fazer o que fez contra o City nas outras partidas, então eu acho que mostra uma evolução, ainda que, claro, do outro lado o City tenha desfalecido, né, depois que o PSG começa a reação, mas eu acho que sim, não tem dúvida de que pode ajudar. Temos agora pergunta sobre o Kvaratskhelia, _Otávio, _GL. Você acha que o Kvaratskhelia vai ser titular absoluto no PSG? Titular absoluto, eu acho que não, porque o Luiz Henrique gira muito o elenco, o time. E temos Copa da França, temos Ligue 1, temos Liga dos Campeões por enquanto. Eu acredito que o PSG vai classificar, precisa apenas de um empate na próxima rodada diante do Stuttgart. E o Barcola é um jogador que é jovem, não está pronto, mas que precisa também jogar para evoluir. É um jogador que o PSG apostou muito, é o tipo de jogador que o PSG quer apostar, porque é um jogador jovem, francês, que vai evoluir e construir sua história junto e conectado com o clube. O PSG está nessa linha de contratação, de jogadores. Então, não acredito que o Kvaratskhelia vai ser titular absoluto. Eu fui até olhar, o Barcola foi titular em 24 dos 28 jogos do PSG na temporada.
Então, eu acho que vai ter uma briga boa e eu acho que pode alternar momentos entre o Kvaratskhelia e o Barcolá. Vamos ver o que o Luiz Henrique vai pensar sobre isso ou se ele vai também mudar alguém de posição, porque ele adora fazer mudanças nesse sentido, não é mesmo? Jess Ferreira me pergunta se eu acho que ainda tem briga pelo título do italiano. E eu acho sim, gente, porque temos Napoli e Inter brigando pelo título. A Atalanta, que está nesse momento, abri a tabela aqui, na terceira colocação, já se afastou um pouquinho, é verdade, mas Napoli e Internazionale estão com uma diferença de 3 pontos. O Napoli tem 50, a Internazionale tem 47, mas a Inter tem um jogo a menos. Então, para mim, tem muita briga aí ainda. E a depender do fôlego da Atalanta, quem sabe a Atalanta não atrapalha um pouquinho esses dois. Mas eu acho que, pelo contexto, o Napoli jogando muito bem, entrando em campo com muita fome, é uma atitude diferente desse Napoli em campo, com Conte, acho que tem, sem nenhuma dúvida, a impressão digital do Conte nesse Napoli. E sem competições europeias, o Napoli tem, assim, a faca e o queijo na mão para ganhar mais um título italiano recente, né? E a Internazionale é o grande gigante nesse momento da Itália. Tem elenco, tem técnico, tem individualidade, tem coletivo. É um time muito, muito maduro. Então, para mim, a briga deve ficar entre Napoli e Internazionale, pelo contexto, mas a Atalanta não está completamente fora ainda, né? Então, vamos ver o que acontece. O mestre Stifler, aparecendo por aqui, pergunta: acarajé ou tapioca? Qual você gosta mais? Nenhuma dúvida que é acarajé, gente. Nenhuma dúvida. Eu amo acarajé, assim, num nível grande, num nível quase doentio. E Ferrez, _, tem um filme ou série conforto? Eu assisto muita série. Gente, mentira, qualquer não. Eu assisto muita série. Acho que é a coisa que eu mais faço, tirando, assim, sair para comer, sair para dar uma volta. Eu acho que é a coisa que eu mais faço hoje em dia, porque é muito fácil. Eu assisto no tablet, eu assisto no celular. Por exemplo, em viagem de aeroporto, em avião, sei lá, antes de dormir na cama. Eu tô tentando ler mais e tô até conseguindo ler um pouquinho mais. Se vocês tiverem, inclusive, dicas de livros de fantasia, gosto. E fantasia com romance, então, melhor ainda. Livro bobo, livro de final feliz, de aventura, de princesas guerreiras, de elfos com cabelos esvoaçantes. Bobo, eu não preciso aprender nada naquilo ali, eu não preciso me aprofundar em nada daquilo ali. É só pra, tirar as coisas da cabeça. Aceito sugestões. Eu comecei a ler a série Acotar. Eu não faço ideia se alguém por aí lê isso aí. É fantasia com romance, quem diria, né? Mas tô nessa vibe assim. A minha série, que eu digo, a série que eu mais amei, conforto, que vira e mexe eu paro ali pra olhar um pouquinho, é Dawson's Creek, que é uma série velhíssima, gente. Dos anos, o quê? Dos anos 90. Anos 90? Final dos anos 90, acho que sim. Eu lembro que no meu intercâmbio foi em 99, 2000, foi quando eu já assistia, então é por aí. E eu gosto muito de filme, eu gosto muito de Harry Potter, Senhor dos Anéis, esses aí todos, assim, de fantasia, nesse sentido de conforto, né, de que ele me relaxa, eu não preciso pensar muito, não é pesado, não é triste. Então, talvez sejam esses. Então, fica aí a dica se você gosta e deixa a dica pra mim se você tem dica nesse sentido de livro em especial, porque de série é difícil achar uma série que você possa me recomendar, porque já fizemos isso aqui neste canal e praticamente não teve nenhuma série nova nessa linha. Já assisti praticamente todas. Não gosto de série de animação, tá, gente? Já tentei, não gosto. Então, essas aí não adianta me recomendar. E tem umas que são muito, muito, muito adolescentes, aí já é demais pra mim, porque eu já passei dos 40, então adolescente demais eu fico, não, né, gente? Já passei dessa fase. Enfim, gente, é isso. Tudo às claras, perguntas respondidas aqui, algumas. Deixa o like no vídeo.
Não sai, assim, não custa nada para vocês. O que custa é o valeu demais. Se quiser mandar um valeu demais aqui, que é o super chat para os vídeos gravados, também aceito. Mas o curtir não custa nada realmente. Comentários. Se você gosta aqui do canal, compartilhe com outras pessoas para a gente chegar aos 50 mil inscritos até o final da Liga dos Campeões. E nessa sexta-feira, a depender da condição em que eu assista ao jogo do Bahia e também do meu dia, porque como falei para vocês, passarei o dia num curso de formação cívica francesa por conta de visto, renovação de visto. Eu não sei como eu vou estar quando eu chegar depois desse negócio. Então eu não garanto o Claramente Tricolor dessa semana, mas eu vou tentar, tá, gente? E é isso, recados dados. Bom final de semana se eu não falar mais com vocês, senão a gente volta a se encontrar em breve, gente. Tchau, tchau.